Olá, crianças! Tudo bem? Vamos dar início agora a mais uma aula da tia Roberta. E hoje nós vamos pegar as nossas apostilas de ciências e abrir lá na página 3. Vamos falar sobre características dos seres vivos. E para início de conversa, eu trouxe hoje dois convidados para a nossa aula. Esse aqui é o ursinho de pelúcia e essa é a Polly, minha cachorrinha de estimação. Então, o ursinho de pelúcia é para indicar para vocês um ser não vivo, um ser inanimado. E a Polly, ela é um ser vivo, um ser que vai passar por todo o processo do ciclo vital, que é algo que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Segue, por favor. Então, nós vamos ver agora a obra do Cândido Portinari, né? Na verdade, que nós já vimos na nossa aula passada. E na obra mostrava algumas crianças, né? Com uma paisagem rural. Essas crianças estavam brincando e elas estavam bem próximas à natureza. Então, lá nessa paisagem tinha essas crianças, tinha os cavalos, tinham as plantas e todo esse ciclo aí são os seres vivos. Seres vivos, eles apresentam características que elas são bem comuns. Eles nascem, eles desenvolvem-se, eles podem se reproduzir e morrem. Todo esse conjunto, esse processo aí, ele é chamado de ciclo vital. O ciclo vital, todo ser vivo vai passar por ele, certo? Observe algumas etapas da vida de um galo. Nós temos aí os ovos, o pintinho saindo do ovo, o pintinho que já estava maiorzinho e temos o galo no final. Os animais, eles vão passar por várias mudanças em seu ciclo vital. Alguns, como os seres humanos, eles passam por mudanças simples, pois eles já nascem semelhantes aos adultos. Outros, no entanto, passam por várias transformações até chegar à fase adulta. Esse processo ele é conhecido como metamorfose e ele ocorre em alguns insetos, peixes, sapos e rãs. A borboleta ela é um exemplo de animal que ela passa por metamorfose. Observe aí na apostila de vocês, tá? Temos aí o ovo, as larvas, a lagarta, o casulo, a pupa e essa linda borboleta no final, né? Vamos virar para a página 4, por favor. Uma das características dos seres vivos é a capacidade de se reproduzir. Por meio da reprodução, eles dão origem a descendentes. Assim, podemos dizer que os seres vivos, eles nascem de outros seres vivos. É o caso que vocês vão ver aí nessa imagem, né? Nós temos a imagem de uma porca e ela está alimentando os seus porquinhos, tá? Observe que essa porquinha aí, ela teve, né, alguns porquinhos e eles são mamíferos, eles estão tomando leite, tá? Os seres vivos, eles precisam de energia para viver. Eles obtêm energia por meio da alimentação. Além de se alimentar, os seres vivos, eles precisam respirar também, tá? Então, quando nós estamos falando de alimentação, vamos relembrar um pouquinho as plantas, né? A planta, para que ela possa viver, para que ela possa crescer, ela também precisa de se alimentar. Mas será que a planta come a comida que nós comemos? Não, né? Ela se alimenta dos sais minerais que tem na terra. Quando aquela terra ela é uma terra fértil, ela é uma terra que ela possui muitas vitaminas, aquela planta ela vai crescer bonita, né? Uma planta saudável. Mas se não é uma planta, uma terra fértil, corremos o risco dessa planta nem mesmo se criar, né? Nem mesmo crescer. É o caso das pessoas também. Se as pessoas possuem ali uma boa alimentação, cheia de frutas, legumes, verduras, grãos e outras coisas, ela vai ser uma pessoa forte. Mas se é uma pessoa que não quer se alimentar, só quer comer coisas que não são saudáveis, ela vai ficar uma pessoa fraquinha, né? Então, bora lá se alimentar para que nós todos sejamos fortes, tá? O tempo de vida dos seres vivos, ele é bastante variável. Alguns insetos, como mosquitos e moscas, eles vivem de 1 semana a 1 mês. Enquanto certas tartarugas marinhas, elas podem viver mais de 100 anos. Nossa, muito tempo, né? Existem árvores, como o jequitibá rosa, que eles podem ter mais de 1000 anos. Nós temos aí embaixo 3 imagens, né? Imagem do jequitibá rosa, que ele tem 3000 anos e fica lá em Santa Rita, em São Paulo. Temos aí a tartaruga, né? E temos a mosca, ok?
ok? Vamos virar para a página 5, por favor. Lá na página 5, nós temos um pouco sobre os fatores do meio ambiente. Olhando ao nosso redor, nós podemos perceber que além dos seres vivos, existem também os componentes que não têm vida. São os fatores do ambiente, ou fatores não vivos. E apesar deles não terem vida, mas eles são necessários para que o meio ambiente ele continue ali sempre saudável também. A água, o solo, as rochas, o ar, a luz e o calor do sol, eles são exemplos de fatores não vivos. Eles podem sofrer algumas transformações, mas não apresentam as mesmas características que os seres vivos apresentam. Observem aí ao lado, né, uma plantinha que ela está sendo regada. Os seres vivos, eles dependem um dos outros e também dependem dos fatores não vivos. Esse conjunto de relações nós damos o nome de ecossistema. Os ecossistemas eles podem ser grandes como um rio, uma floresta ou um campo, ou pequenos como um jardim, uma horta ou uma simples poça d'água. Então aí abaixo nós temos 3 exemplos de ecossistemas, né? A árvore, uma vegetação e uma pessoa, né, que está ali plantando, fazendo uma plantação de algumas plantinhas, certo? Vamos lá para a página 6, por favor. Agora, vamos lá para o Saiba Mais. Onde as pererecas se escondem. Durante a parte mais quente do dia, as minúsculas pererecas, elas ficam nas pequenas lagoas que se formam nas plantas, ou elas se escondem sob as folhas úmidas, tá? A água das bromélias atrai muitos insetos para as pererecas comerem. Algumas lagoas são fundas o bastante para que as pererecas ponham seus ovos na época da procriação. Que interessante, né? O formato das folhas da bromélia ela acumula a água da chuva. Nessa água pode vir alguns insetos. E quando esses insetos vêm, é o momento que as pererecas aproveitam para se alimentar, sem nem mesmo saírem dali de onde elas estão escondidinhas, tá? Agora, você reparou que a lagoa ela se forma na bromélia? Ela pode ser considerada um ecossistema? Observe locais perto da escola ou de sua casa, como jardins e quintais. Então, você vai observar aí na sua casa, né, jardins e quintais. E aí você vai observar que outros ecossistemas você consegue perceber. Conte para os colegas e o professor. Só lembrando que os ecossistemas, eles são conjuntos de ambientes físicos, né? Eles são seres que eles não são vivos, mas que eles são necessários para o nosso ambiente continuar ali saudável também, tá? Exemplo, formigueiros, os vespeiros, embaixos de rochas, canteiros, vasos de flores. Então, são os locais aí que vocês podem observar e perceber outros ecossistemas também. Lá na página 7 e na página 8, nós temos aí uma atividade para ser desenvolvida, tá? Vamos lá, papai, vamos lá, mamãe, dá aquela força para os nossos alunos, tá? Questão número 1. Observe a ilustração e escreva o nome dos seres vivos que você identificou. Então, você vai olhar lá na sua apostila, essa ilustração aqui, você vai identificar os seres vivos e depois você vai escrever aí nas 2 linhas abaixo o que você identificou. 2. Recorte as imagens da lateral da página e você vai colar nos espaços adequados. Depois, escreva o texto substituindo as imagens pelas palavras correspondentes. Exemplo, a quadrinho, o quadrinho e a luz do quadrinho são consideradas fatores não vivos. Eles podem sofrer algumas transformações, mas não apresentam as mesmas características que os seres vivos, como as quadrinho e os quadrinhos. Você vai colocar aí cada imagem no seu respectivo lugar, tá? Página 8. Leia o texto e em seguida responda às questões. Uma borboleta que voa de flor em flor, aqui também há formas, cores e movimentos. Mas na borboleta e na flor existe algo que não tem no relâmpago, na nuvem e no vento. É a vida. Esse texto ele é um texto de Marina Ferreira, né? Margarida dos Anjos, o Aurélio da Turma da Mônica. O Mundo das Palavras em Cores, lá em Curitiba, do Positivo, tá? No ano de 2014, página 81. Letra A.
O texto ele compara diferentes seres vivos ou seres vivos e fatores não vivos. Aí você vai marcar o X em apenas uma alternativa. B. Cite uma característica dos seres vivos. Aí você vai colocar aí. Quais são as características dos seres vivos, né? Vamos lá lembrar da Polly. Vamos colocar nossa cabecinha para pensar. Quais são as características que eu falei sobre ela? 4. Os animais, eles passam por várias fases em seu ciclo vital. Observe na imagem a seguir o ciclo de vida da rã. Agora, complete as frases. Letra A. No ciclo de vida da rã ocorre que é o conjunto de mudanças pelas quais o animal passa até atingir a fase adulta. Qual é o processo que esses animais eles vão passar até atingir a fase adulta? É um processo de transformação. Que processo é esse? Como nós chamamos ele? B. As 3 fases do desenvolvimento da rã são ovo, girino e animal adulto. Aí você vai completar aí, tá? As linhas com o que eu acabei de falar. Ok? Os sapos, rãs e pererecas, eles passam por metamorfose completa. Os ovos, eles são postos na água e a fecundação, ela é externa, ou seja, ela é por fora. Dos ovos nascem os girinos, que apresentam cauda e brânquias. As brânquias, elas são para a respiração deles, mas eles não têm pernas. Com o desenvolvimento do girino, as brânquias elas desaparecem. Surgem as pernas posteriores e depois as anteriores, e a cauda encolhe. Por fim, a cauda desaparece, resultando no animal adulto. Segundo ano, essa foi a nossa aula de ciências de hoje. Espero que todos tenham gostado de aprender sobre o ciclo da vida, sobre a metamorfose, sobre todo esse processo de transformação que o nosso corpo passa, que o corpo dos animais passa, né? E ficamos por aqui. Beijinho!